Meus irmãos, nós estamos no início aí, bem no início da uma nova série, uma série no Evangelho segundo Marcos, uma série que tem por título Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado, aprendendo, a ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós continuaremos a introdução que é dada, que o evangelista Marcos faz no seu evangelho, ali o prólogo, que nós vimos um pouco na quarta-feira. Nós vimos como, de maneira muito objetiva, Marcos apresenta o assunto central de todo o evangelho que ele escreve no versículo 1. No versículo 1, Marcos diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos está apresentando ali, de maneira muito objetiva, que Jesus, o Nazareno, o Galileu, o filho de Maria e de José ali, é o Messias prometido. E mais que isso, é o Filho de Deus, que veio dar a sua vida por muitos. O Deus que havia prometido que um dia habitaria no meio do seu povo, que estaria ali como tabernáculo. Ele finalmente havia cumprido a sua promessa. Marcos, então, meus irmãos, ele mostra que, nessa introdução, ele mostra as evidências que sustentam essa sua declaração acerca do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos, na quarta-feira, a primeira dessas evidências, que são as próprias Escrituras, as profecias que já haviam revelado que o Deus de Israel habitaria no meio do seu povo, que o Deus de Israel viria. Nós vimos sobre isso que já existia um plano de salvação, um plano da parte desse Deus antes da fundação do mundo. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, não foi um acidente na história, não foi um plano B criado para suprir uma necessidade de uma falha, de forma nenhuma. Nós vimos que as profecias registradas, a revelação de Deus no meio do seu povo, que foi feita muito antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, elas sempre mostraram que o Senhor Jesus é a salvação planejada por Deus. Após escolher de forma intencional os textos, as profecias que relatavam isso, então o evangelista Marcos aqui, ele começa a apresentar os testemunhos que confirmam o que ele diz no versículo 1, que confirmam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Marcos apresentará, e é isso que nós veremos, meus irmãos, hoje, por meio de em três pontos, nós veremos que Marcos apresenta 3 testemunhos que confirmam, que autenticam que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus que veio cumprir uma missão dada pelo Pai. Nós veremos o primeiro testemunho como sendo o testemunho de João Batista, o precursor profetizado, aquele que viria antes da vinda do próprio Deus, o Elias que viria para preparar o caminho do próprio Deus, como nós vimos lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1, aquele que viria antes do mensageiro da nova aliança, e é isso que é dito lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1, antes do anjo da aliança. O segundo ponto, nós veremos o testemunho do Deus Pai e do Deus Espírito, do Espírito Santo, no batismo de Jesus, o Deus Filho. Nós temos uma cena maravilhosa da Trindade Santa ali, confirmando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E nós temos um terceiro ponto, o testemunho do próprio Jesus, do Deus Filho, vencendo o inimigo de Deus e sendo provado pelo Espírito Santo e mostrando ali que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus que veio cumprir a missão dada pelo Pai. Marcos apresenta esses 3 testemunhos, meus irmãos, para confirmar
o que é dito no versículo 1. Sim, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é a salvação que foi planejada. Jesus é a salvação que foi confirmada, como é o tema da nossa reflexão hoje. A salvação confirmada. Jesus é a salvação que foi autentificada por Deus. Jesus não é uma aventura. Nele nós estamos seguros. Nele nós podemos ter segurança, aconteça o que acontecer. É importante lembrar, meus irmãos, se os irmãos lembram na nossa primeira mensagem, na introdução ao Evangelho de Marcos, os cristãos romanos que receberam esse Evangelho, eles passavam por intensa perseguição do imperador Nero. Marcos está escrevendo esse Evangelho para que esses cristãos que estão em Roma, que dia após dia veem os seus irmãos sendo pendurados como tochas humanas ali, sendo expostos como aqueles que iluminam com seus corpos as trevas que havia ali em Roma. Estes irmãos que viam as feras devorando os seus irmãos, os seus familiares, sendo devorados diante de uma multidão sedenta por sangue e sabendo que muito provavelmente estes seriam os próximos. Marcos escreve o Evangelho mostrando que Jesus é o Filho de Deus para que estes irmãos em Roma possam ficar tranquilos, possam estar seguros, pois o Jesus Cristo por quem eles morriam é Deus. O Jesus Cristo por quem eles sofriam naquele momento é Deus. E ninguém poderia tomá-los das mãos do Senhor Jesus Cristo. Leões, por mais ferozes que fossem, jamais poderiam arrancá-los das mãos do Senhor Jesus Cristo. Nem dores, nem sofrimentos, nem morte, nada disso poderia separá-los do Redentor, da salvação planejada para eles, da salvação que foi confirmada pelo próprio Deus e que havia os alcançado. Essa segurança precisa dominar os nossos corações, meus irmãos. Essa segurança de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e que por isso, estando nele, nós encontramos a salvação, precisa dominar os nossos corações. Precisa nos lembrar a cada instante que nós não podemos jamais esmorecer. Que não há motivos, independente das dores, das lutas, das quedas, do desânimo, das derrotas, não há motivo para esmorecer. Porque Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. É a salvação que foi planejada pela Trindade, pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo, e que foi confirmada. O primeiro testemunho que nós vemos é o testemunho de João. Por favor, vamos ler Marcos, versículos 7 e 8. E pregava, no caso aqui João Batista, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. A pregação de João Batista aqui, meus irmãos, ela está centrada no Senhor Jesus Cristo, naquele que é mais poderoso, aquele que João disse que João, não é digno de desatar as sandálias dos seus pés. Aqui é uma afirmação de total humilhação da parte de João. Nem os escravos judeus desatavam as sandálias dos pés dos seus senhores. Somente escravos gentios faziam isso. Escravos judeus não faziam isso, porque era um grande sinal de humilhação. João Batista está colocando aqui como menor, se colocando aqui como aquele que não tem dignidade nenhuma diante daquele que viria, daquele que é mais poderoso, do Senhor Jesus Cristo. Aquele que batizaria com o Espírito Santo e, portanto, é Deus. Aqui já temos mais uma confirmação dada por João Batista de que Jesus é Deus, porque somente Deus
poderia ceder o Espírito Santo. Então, aquele que é mais poderoso, aquele que batizaria com o Espírito Santo, este que veio depois de João Batista, esse é o Filho de Deus. O testemunho de João Batista confirma que Jesus é Deus. Nós vimos, meus irmãos, que que os outros evangelhos, Mateus, Lucas e João, dão bem mais informações acerca da vida de João Batista e do ministério de João Batista. Mas nós encontramos aqui no Evangelho segundo Marcos algo bem mais condensado, e nós vemos aqui o foco de Marcos em relação a João Batista. Nós vemos que Marcos aqui tem como foco traçar um paralelo, mostrar um paralelo muito claro entre João Batista e o profeta Elias que viria. Como assim? Deixa eu lembrar os irmãos. O que nós vemos aqui, que é citado como profecia de Isaías, versículos 2 e 3, nós vimos que parte desse texto vem lá de Malaquias 3:1, que cita o mensageiro que viria antes de Deus. E no final de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, o último versículo de Malaquias, os últimos dois, 5 e 6, nós vemos que esse mensageiro profetizado em Malaquias é o Elias que viria, o profeta Elias que viria no dia do Senhor, antes do dia do Senhor, antes da vinda do próprio Deus. O local onde João Batista exerce seu ministério é o deserto, o mesmo local onde Elias exercia o seu ministério na grande parte. As vestimentas de João Batista, que nós vemos em Marcos 1:6 aqui, onde Marcos descreve que as vestes de João eram feitas de pelo de camelo e ele trazia um cinto de couro, é a mesma descrição das vestes de Elias que nós encontramos lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, quando Acabe recebe os emissários que ele enviou para consultar um deus pagão, e os emissários voltam falando sobre um profeta que mandou que eles retornassem. E quando eles dizem como esse profeta se vestia, Acabe percebeu que ali era Elias. As vestes são as mesmas vestes. A mensagem de João Batista é uma mensagem muito similar à mensagem de Elias, a proclamação da necessidade de arrependimento para a remissão de pecados. João Batista é aquele que veio no espírito e no ímpeto de Elias para proclamar uma oportunidade de um novo relacionamento com Deus. Mas para que isso acontecesse, era necessário uma preparação. Era necessário um coração submisso, um coração preparado, um coração contrito, um coração que fosse desejoso por purificação, e purificação real, purificação profunda de pecados. Assim como em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, o mensageiro ali que vem antes do Senhor é Elias, aquele que precederia o anjo da aliança, como Malaquias 3:1 descreve. Assim como Elias viria antes do mensageiro da nova aliança, João Batista é o Elias que precedeu, que veio antes daquele que é mais poderoso, aquele que é o mediador da nova aliança. Jesus é o mediador da nova aliança com Deus. Hebreus fala muito sobre isso. Mas antes dessa nova aliança, um mensageiro viria para preparar o caminho. Por favor, meus irmãos, abram em Êxodo, capítulo 19, versículo 10. Nós vimos que o texto em Êxodo também faz parte da composição desses dois versículos, versículo 2 e 3, a profecia que fala sobre aquele que viria antes do Senhor. Êxodo 19:10 diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Por que Deus está dando essa ordem ao povo, meus irmãos? Porque essa era a preparação necessária para o povo, para que esse povo pudesse entrar em aliança com Deus no Sinai. Logo depois disso, o Senhor Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés, entrega a lei a Moisés, e no capítulo 24, depois de entregar a lei, Deus estabelece no Sinai uma aliança com o seu povo. Essa era a preparação necessária
antes de estabelecer essa aliança. Por meio da lavagem das suas vestes ali, o povo, por meio dessa purificação que eles fariam, o povo estava demonstrando a sua disposição, a disposição do seu coração, a aceitação deles em se relacionar com Deus por meio dessa aliança. Dessa forma, meus irmãos, o batismo de arrependimento que João proclamava aqui correspondia a esse elemento necessário de preparação para entrar na nova aliança que viria, por meio de Cristo Jesus. Quando aquelas pessoas que ouviam a mensagem do batismo de arrependimento de João, eles se submetiam ao batismo, elas estavam se identificando com a mensagem que João proclamava. Elas estavam concordando com aquela mensagem de que precisavam se arrepender dos seus pecados. E não simplesmente uma realidade externa, como se fosse um rito, mas uma demonstração externa, uma encenação perceptível de uma realidade interna dos corações daqueles que ouviam a mensagem de João, de uma necessidade de arrependimento, de purificação dos pecados, para poder se relacionar com Deus. É por isso, meus irmãos, que embora Marcos não relate isso, lá em Mateus capítulo 3, Mateus relata, é por isso que João Batista, ao ver muitas pessoas se dirigindo a esse batismo, e ao ver ali inclusive escribas e fariseus, ele os chama de raça de víboras e exige que estes apresentem frutos de arrependimento. Porque não bastava cumprir um rito ali com João. Eram necessários frutos de arrependimento. Era necessário que aqueles que ali chegavam apresentassem um coração contrito, preparado para receber aquele que é mais poderoso. Abram agora, por favor, em Isaías, capítulo 57. Isaías 57, versículos 14 e 15. Nós temos aqui, meus irmãos, o profeta Isaías ecoando mais uma vez aquele texto que é citado aqui por Marcos, Isaías 43, a voz que clama no deserto. Aqui em Isaías 57, 14 e 15, nós temos um eco dessa profecia. O que é que o Senhor Deus diz? Disse-a: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus está mais uma vez dizendo aqui ao seu mensageiro, o mesmo mensageiro, a mesma voz que clama no deserto: preparai o caminho, remova os obstáculos, tape os buracos para que eu possa chegar. E o que é preparar esse caminho, meus irmãos? É preparar o coração daqueles que receberiam a mensagem, para que o Senhor pudesse habitá-los, como ele diz no versículo 15. Habito também com o coração contrito e abatido de espírito. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque esses textos? Porque essa noção do batismo de arrependimento? Porque nós aprendemos aqui, meus irmãos, que o arrependimento, a contrição, o luto pelo pecado, necessariamente precede o crer no Senhor Jesus Cristo. O confiar em Cristo. Na nova aliança, após o perdão dos pecados, ou melhor, após a vinda do Senhor Jesus Cristo, após a ação do Espírito Santo neste mundo, é o próprio Espírito que nos capacita a isso. Não é à toa que
que a pregação do Senhor Jesus Cristo, lá no versículo 15, que nós veremos na próxima mensagem, é arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas não existe crer em Cristo sem arrepender-se dos seus pecados, sem um coração contrito, sem um coração que está totalmente quebrado e aberto diante do Senhor. Não existe, meus irmãos, crente em Cristo Jesus que não passou por um profundo senso de pecado, uma profunda tristeza e temor por ver a sua imundície, por ver o quão pecador é diante de um Deus tão santo. É somente por meio dessa disposição de coração, somente tendo essa disposição de coração, é que é possível alguém se lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo e dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É preciso arrependimento para crer em Cristo, meus irmãos. Muitos acham que crer em Cristo é algo até natural da sua vida, é algo que ele já faz com o seu viver diário. Mas antes de crer em Cristo, é preciso reconhecer o quão pecador você é, o quão necessitado dele você é, e aí correr para ele. Além disso, somente com essa disposição de coração, somente com esse coração contrito, com essa disposição de alma, quando você pecar, quando por meio do obstáculo, por meio do seu pecado, você lançar um obstáculo entre você e Deus, entre a sua comunhão com Deus, somente com essa disposição de coração, pouco importará o que terá que ser feito para remover esse obstáculo. Pouco importará qual será a dor que você sentirá, qual será a vergonha que você passará, pouco importará quais serão as perdas que você sofrerá. Tudo o que importa é que você tenha comunhão com o Senhor, por meio de Cristo. Por isso, meus irmãos, humilhem-se diante do Senhor. Submetam-se ao Senhor. Escutem com alegria a voz do Senhor chamando-o ao arrependimento. Por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio da obra dele, por meio da ação do Espírito Santo, nós recebemos um novo coração em Cristo Jesus. Um coração de carne. Um coração que não é um coração de pedra, que não é um coração duro. Crentes não possuem corações duros, meus irmãos. Novas criaturas são dóceis, são submissas ao chamado do Senhor, ao arrependimento. Não existe evidência mais bela de salvação na vida do crente do que quando ele, ouvindo a voz do Senhor, sendo chamado ao arrependimento, ele se humilha e se sujeita ao Senhor. E se sujeita alegremente, porque sabe que ali é graça do Senhor, chamando-o para comunhão com Ele. Jesus Cristo é Deus, e somente corações quebrantados, somente corações maleáveis, somente corações quebrados pelo poder do Espírito Santo podem crer nisso. Somente por meio do Espírito Santo, somente por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, o pecador reconhece o seu pecado, arrepende-se do seu pecado e clama por salvação, sabendo que somente no Senhor Jesus Cristo ele encontra essa salvação. O segundo testemunho que nós temos, meus irmãos, é o testemunho de Deus e o testemunho do Espírito Santo no batismo do Senhor Jesus Cristo.
Vamos continuar lendo no versículo 9. Versículo 9 diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Após João Batista, veio Jesus. Observem, meus irmãos, que Marcos deixa muito clara aqui a identidade de Jesus Cristo como aquele que é homem, aquele que é de Nazaré, é da Galileia, aquele que cresceu entre os nazarenos e que os nazarenos o conheciam. Como se Marcos estivesse aqui apresentando a cidadania de Jesus, para que não restasse nenhuma dúvida que esse Jesus, que é Deus, é também homem. Este Jesus, o Nazareno, o Galileu, foi até João para ser batizado. Ele que não tinha pecado algum, ele que não tinha dívida nenhuma a ser paga, ele que é perfeito, que não tinha por que se submeter a um arrependimento, a um batismo de arrependimento, ele buscou a João para ali, batizando-se, iniciar a sua obra. Em Mateus capítulo 3, versículo 15, o Senhor Jesus diz que era necessário cumprir toda a justiça, por isso ele se batiza. O Senhor Jesus precisava cumprir o plano de salvação que foi estabelecido por Deus. E para isso, ele precisava se identificar com a necessidade do seu povo, com a necessidade de arrependimento do seu povo, com a necessidade de purificação de pecados do seu povo. E por isso ele se batiza, para cumprir toda a justiça. E quando o Senhor Jesus sai da água, meus irmãos, é interessante a forma como Marcos narra aqui, para que você possa realmente criar essa cena na sua mente. Quando Jesus sai da água, um evento sobrenatural acontece. Os céus se rasgam, o Espírito Santo desce e o Pai fala. Devemos notar aqui, meus irmãos, as três pessoas do Deus triuno reunidas naquele momento para confirmar e executar o plano da salvação que fora planejado na eternidade. Nós temos aqui três características ou três eventos que marcam um acontecimento apocalíptico para os judeus. Os céus se rasgando, o Espírito Santo descendo e Deus, o Pai, falando. Essa ideia dos céus sendo rasgados, meus irmãos, é algo espetacular. É a mesma ideia do que é descrito quando Moisés abre o Mar Vermelho, que ele rasga o Mar Vermelho. É a mesma ideia de quando, lá na profecia de Zacarias 14:4, no dia do Senhor, nós temos o Monte das Oliveiras sendo partido ao meio, sendo fendido ao meio. É a demonstração do poder sobrenatural de Deus. Em Isaías 64:1, nós temos uma profecia sobre isso, falando sobre o dia em que os céus seriam rasgados e que o próprio Deus desceria dos céus. Como nós vimos na quarta, essa descida do Espírito Santo, essa descrição acerca do Espírito Santo faz um paralelo com a criação do mundo, mostrando aqui uma nova criação em Cristo Jesus. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. No princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu como pomba dos céus. Existe essa relação, meus irmãos, entre o Espírito Santo na forma de uma pomba, não é comum nos escritos judaicos, né, nem na Bíblia, mas existem traduções judaicas, né, do Antigo Testamento, onde nós temos ali, lá em Gênesis,
o Espírito Santo que pairava sobre as águas, como o Espírito Santo que, como pomba, batia asas sobre as águas. Então existe um paralelo aqui. Marcos está chamando a atenção aqui para mostrar que nesse momento nós temos o início de uma nova criação, uma criação que vai muito além do que está sendo mostrado ali para olhos comuns. Uma nova criação em Cristo Jesus. Mas o ponto que eu gostaria de destacar aqui é acerca da voz que é ouvida dos céus. Deus fala dos céus. Em Marcos, isso só acontece 2 vezes. Aqui e na transfiguração. Nos outros evangelhos, da mesma forma, Deus fala somente no batismo e na transfiguração. A única exceção é no Evangelho segundo João, onde no capítulo 12, Deus fala que já glorificou o seu Filho, pouco depois de ele entrar em Jerusalém. Aqui nós temos o testemunho do Deus Pai, que fala diretamente: Tu és o meu Filho amado. Em ti eu me comprazo. E nós temos também o testemunho do Espírito Santo, que desce sobre Jesus para capacitar o Senhor Jesus para a sua obra, para o ungir publicamente como rei. Jesus de Nazaré, Jesus da Galileia, é o Filho de Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, nessa frase que é dita, que é ouvida dos céus, nós temos algo importantíssimo de ser notado. Quando Deus fala: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo, além de Deus estar ali confirmando que Jesus Cristo é Deus, porque é o Filho de Deus, nós temos Deus apresentando os ofícios divinos, o ofício divino do Senhor Jesus Cristo. E isso é algo central para Marcos aqui nesse evangelho. Quando o Senhor Deus fala: Tu és o meu Filho amado, quando Deus Pai fala: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo, ele está mostrando aqui que Jesus Cristo, este que recebeu o Espírito Santo, ele é o Messias Rei, o Rei Todo-Poderoso que viria para o seu povo e que também é o servo sofredor de Deus, que viria para a redenção desse povo. Vamos ver onde é que isso pode ser encontrado, meus irmãos. Na primeira parte dessa frase, quando Deus fala: Tu és o meu Filho amado, nós temos aqui uma confirmação da profecia que é dada no Salmo 2, versículo 7. Por favor, abram aí, Salmo 2, versículo 7. É um salmo messiânico, né, que fala do rei ungido por Deus e que aponta para o Senhor Jesus Cristo. No Salmo 2, nós temos a profecia desse rei messiânico, o rei cuja Davi era uma sombra. Salmo capítulo 2, a partir do versículo 6, eu vou ler com os irmãos. Salmo 2, do 6 ao 9. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui, nessa frase, no que é dito, dessa voz que vem dos céus, dito pelo Deus Pai, nós temos Jesus sendo apresentado ali, sendo ungido para ser o Rei Messias, o Rei prometido. E esse era um conceito que era muito fácil de ser aceitado ali pelos discípulos de Jesus, por aqueles que caminhavam com Jesus. Esse era exatamente o rei que eles esperavam. Mas a segunda parte dessa frase dita pelo Pai, meus irmãos, é algo que é impactante, que vem muito da forma como Marcos escreve esse evangelho.
e que, inclusive, os discípulos de Jesus não entenderam de início. E, na verdade, passaram todo o caminho da Galileia para Jerusalém, como nós veremos lá do final do capítulo 8, até a entrada em Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo explicando isso a eles, que ele era o servo sofredor, prometido e profetizado lá em Isaías, e que seria entregue, que viria para servir e ser entregar a sua vida para o favor de muitos. Vamos abrir aqui, por favor, em Isaías capítulo 42, versículo 1, mais uma vez. Isaías 42, versículo 1. Desculpa, falei mais uma vez, mas é a primeira vez que nós estamos abrindo agora, né? Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo. Que servo é esse? É o servo que será descrito lá no capítulo 53, que nós vamos já ler. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Esse servo, em quem Deus se compraz aqui em Isaías, é o servo sofredor do capítulo 53, que nós cantamos hoje aqui. Por favor, avancem um pouquinho para Isaías 53, vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Isaías 53, do 4 ao 8. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Esse é o servo sofredor. Essa era a missão do Senhor Jesus Cristo ali, que estava sendo iniciada por meio daquele batismo. Jesus é Deus, Rei, Senhor com toda a autoridade, e é isso que Marcos mostra até o capítulo 8, quando Jesus apresenta essa autoridade de Deus, de Rei, curando as pessoas, pregando, falando com a autoridade de Deus, ressuscitando mortos. Mas esse mesmo Deus, esse mesmo Rei, com toda a sua autoridade, não veio para ser servido, como ele diz em Marcos 10, mas para servir e entregar a sua vida em favor de muitos. O Senhor Jesus é o servo sofredor. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? O que nós aprendemos com o que o Senhor Deus fala a respeito de Jesus aqui? O Rei, o Deus Todo-Poderoso e servo sofredor. Primeiro, que Ele, e somente Ele, veio para nos resgatar do pecado. A culpa que era nossa, a culpa pela qual nós receberíamos a ira de Deus, a justa ira de Deus, foi lançada sobre ele. A culpa de todo aquele que crê em Jesus foi lançada sobre Jesus. E somente por meio dele nós temos salvação. Mas o que mais nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, meus irmãos, que se nós cremos em Jesus Cristo, se nós queremos segui-lo, nós precisamos olhar para a obra do Senhor Jesus Cristo.
Nós precisamos segui-lo como servos, assim como ele foi servo. Assim como ele, sendo Deus, foi servo. Um servo que se submete ao Senhor. Um servo sofredor. É claro que você jamais poderá acrescentar nada à obra de Cristo. Ele satisfez plenamente a ira de Deus. Mas, meus irmãos, os seus inimigos, os inimigos do Senhor Jesus Cristo, eles não estão satisfeitos. O Senhor Jesus Cristo disse que, assim como ele foi perseguido, os seus discípulos também seriam perseguidos. Assim como ele foi maltratado e rejeitado, os seus discípulos seriam rejeitados. Uma guerra está sendo travada ainda nesse mundo, meus irmãos. E a igreja, o corpo de Cristo, ele completa as aflições do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Nós encontramos isso lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, quando o apóstolo Paulo diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O mesmo apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, que nós vimos, inclusive, capítulo 3, versículo 10, ele diz que considerou tudo como perda. Para quê? Para conhecer mais a Cristo. E o que é conhecer mais a Cristo? Conhecer o poder da ressurreição de Cristo e conhecer a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Mais uma vez, os irmãos percebem aqui o poder da ressurreição, a comunhão dos sofrimentos. O poder da autoridade de Cristo que veio como Rei, o Rei Messias, com os sofrimentos do servo sofredor para cumprir a sua obra. Você quer seguir ao Senhor Jesus Cristo? Você quer ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Sofra o que for necessário sofrer para que o nome dele seja glorificado por meio da sua vida. Gaste o que for necessário gastar. Perca o que for necessário perder para que Jesus Cristo seja glorificado. Você quer seguir ao Senhor Jesus Cristo? Sofra o que for necessário a favor do bem da sua noiva, da igreja do Senhor Jesus Cristo, para que ela seja cuidada, para que ela seja honrada, não envergonhada ou desvalorizada. Muitos, meus irmãos, acreditam ingenuamente e esperam por uma vida livre de sofrimentos neste mundo, a partir do momento em que creem no Senhor Jesus Cristo. Muitos acreditam que não terão mais lutas, que não passarão mais por dores, mas existem sim dores, angústias, sofrimentos que são exclusivos daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Ímpios jamais passarão por esses sofrimentos. Ímpios jamais terão o privilégio de sofrer por conta do nome do Senhor Jesus Cristo. Este mundo, nossa carne, Satanás, não oferecem trégua, meus irmãos. Mas são nessas oportunidades, são em meio a essa guerra, é em meio a essa guerra que nós teremos a oportunidade de vermos ali claramente revelado quem nós seguimos, quem nós somos. O Pai e o Espírito confirmam que Jesus é Deus. Ele é o Messias Rei com toda a autoridade sobre céus e terra, mas é também o servo sofredor. Ele obedeceu o Pai e se entregou em favor daqueles que o Pai havia lhe dado. Após essa confirmação do Pai e do Espírito, após a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus, e após a inauguração desse ministério público do Senhor Jesus Cristo, ele não é convidado para uma recepção ou para um banquete para comemorar tudo isso. O Senhor Jesus é levado para uma reunião
no deserto com Satanás, como nós vemos nos versículos 12 e 13. Vamos ler versículos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. O Senhor Jesus foi capacitado, foi ungido pelo Espírito Santo. E logo em seguida, ele foi empurrado. Essa é a ideia dessa palavra. Quando diz aqui que o Espírito o impeliu. É como se o Espírito o empurrasse para o deserto, para lá ser tentado. O Espírito que o capacitou, agora o prova para determinar se ele usará a sua filiação divina, o fato dele ser filho de Deus, em vantagem própria, ou se diferente do primeiro Adão, ele se submeterá e obedecerá a Deus. É impressionante como Marcos, não somente nesse testemunho, mas no anterior também do batismo, como ele é conciso, como ele escreve tão pouco a respeito desse momento de tentação do Senhor Jesus no deserto. Outros evangelhos, detalham muito melhor as tentações ali e tudo o que acontece. Mas o ponto específico do Evangelho segundo Marcos aqui, meus irmãos, é mostrar o testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo, do Deus Filho, que confirma que ele é Filho de Deus, ao ele enfrentar, ao ser confrontado pelo inimigo de Deus e vencer esse inimigo. Então aqui, se antes nós tivemos o testemunho de João, falando que Jesus é o Filho de Deus, o testemunho do próprio Deus Pai e do Espírito, deixando claro que Jesus é o Filho de Deus, aqui nós temos o próprio Jesus, por meio da sua vitória no deserto, mostrando que ele é o Filho de Deus. Ele venceu o inimigo de Deus. Jesus Cristo foi provado aqui, meus irmãos. E o meu ponto com os irmãos nesse versículo tão curto é lembrá-los que nós também somos provados. O teste de quem nós somos, o teste da nossa fé, frequentemente bate à nossa porta. Mas nós muitas vezes, infelizmente, nós muitas vezes sequer enxergamos que estamos passando por uma provação, que a nossa fé está ali naquele momento sendo provada. Muitas vezes nós não enxergamos isso. E nós agimos como se nós não conhecêssemos o nosso Senhor, como se não confiássemos nele. Nós pensamos que aquele elogio perigoso que nós recebemos não é uma prova. Nós pensamos que a possibilidade de crescimento profissional às custas do tempo com a família, às custas do tempo de comunhão com a igreja, nós pensamos que não é uma prova. Nós pensamos que a possibilidade de ter mais descanso e de ter mais conforto às custas do serviço ao Senhor, aos irmãos, à igreja, da disponibilização dos dons que o Senhor nos dá no meio do seu povo, nós pensamos que esse descanso e esse conforto não é uma prova. O Senhor Jesus Cristo foi provado e venceu a Satanás. E em Jesus, meus irmãos, somente nele, nós também vencemos a Satanás. Vencemos a nossa carne. Vencemos a este mundo. Nós vencemos porque o mesmo Espírito Santo que rasgou os céus e desceu sobre Jesus naquele batismo, ele também nos foi dado. O Espírito Santo de Deus habita nos crentes. E habita para guardar os crentes, para capacitá-los, para sustentá-los, para fazer a obra dele em nós. O Espírito Santo nos capacita a vencer as tentações da nossa carne, as tentações deste mundo, as tentações de Satanás. O Espírito Santo nos revela a profundidade do pecado, o quão ofensivo é o pecado, e nos faz aborrecer o pecado. O Espírito Santo
nos mostra a graça de Deus nas disciplinas que recebemos dele, nas correções que recebemos do Pai. Mesmo que recebamos essas correções com dor, com sofrimento, o Espírito Santo nos fortalece e nos sustenta, meus irmãos, em meio à oposição neste mundo. E somente aqueles que nasceram de novo receberam esse Santo Espírito. É interessante como o Marcos descreve, só tem aqui nesse evangelho, que Jesus estava com as feras, mas os anjos o serviam. Alguns estudiosos das Escrituras falam que aqui Marcos está apontando para essa redenção da criação, onde Jesus estaria com as feras. Desculpa, onde Jesus, mesmo com as feras, elas não o fariam mal. Mas nós devemos lembrar, mais uma vez, meus irmãos, do contexto das pessoas que receberam esse evangelho. Dos romanos, dos cristãos romanos, que passavam por grande perseguição, por grande sofrimento, por grande perigo nas mãos de Nero. Marcos está dizendo aqui, meus irmãos, que Jesus estava diante de todo o horror e o perigo do vasto, selvagem e assombroso deserto da Judéia. E Marcos está dizendo ainda mais, que mesmo diante de todo esse perigo, mesmo diante de todo esse horror, Deus não o abandonou, porque os seus servos, os anjos, o serviam. Se nós lembrarmos do nível de perseguição que os cristãos em Roma sofriam, do medo, daquilo que passavam ao ver seus irmãos sendo massacrados por Nero, dos perigos que eles temiam, das feras que eram utilizadas por Nero para exterminar esses cristãos, a intenção de Marcos fica muito clara aqui. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Rei poderoso, o servo sofredor, a salvação planejada e confirmada por Deus. Jesus Cristo estava entre as feras, estava sendo tentado ali pelos horrores de onde ele estava e pelo próprio Satanás. Ele venceu. Deus, o Pai, não abandonou. Vocês também vencerão. Deus não os abandona. Este mundo se opõe a nós, meus irmãos. Se opõe aos servos do Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que se opôs a Ele. Nós sofreremos para nos mantermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Nós sofreremos para testemunhar dEle, para glorificar a Ele em um mundo tão mau e tão caído. Nós seremos atacados, nós seremos chicoteados, nós seremos mortos para que o seu nome seja glorificado em nós, para que o seu corpo, a sua noiva, seja cuidado. Mas nós precisamos nos lembrar que nós estamos seguros. O Senhor não nos abandonará. O Senhor não permitirá que nós nos percamos. O Santo Espírito de Deus foi derramado sobre os seus filhos, sobre aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Ele venceu por nós. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. E nós somos dele. Aqueles que, arrependendo-se dos seus pecados, se voltaram para Deus, clamando por salvação, estes encontram salvação no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela grande graça que recebemos do Senhor. Nós, pecadores, indignos, mortos em nossos delitos e pecados,
nós fomos resgatados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Não há nada, Senhor, em nós que justifique isso. Nós não temos nada para retribuir ao Senhor. Mas por Tua graça, por Tua tão grande graça, o Senhor Jesus Cristo nos foi dado para que pudéssemos ter comunhão com o Senhor, para que pudéssemos ser salvos, ser alcançados pelo Teu plano feito na eternidade. Ó Senhor, ensina-nos. Assim como os discípulos de Jesus, os primeiros, eram tão confusos acerca de quem é o Senhor Jesus Cristo, nós também somos tantas vezes. Por mais que tenhamos em nossas mãos a Tua revelação, a Tua palavra, por mais que sejamos ensinados, Senhor, dia após dia, por mais que o Senhor providencie instrução, nós somos tão difíceis, Senhor. Quebra o nosso coração. Instrui-nos, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, para que, de forma profunda, nós sejamos conformados ao Senhor Jesus Cristo. Ajuda a Tua igreja. Ensina-nos a caminhar o caminho do discipulado, imitando ao Senhor Jesus Cristo, imitando aqueles que proclamam, Senhor, o testemunho do Senhor Jesus Cristo. No nome dele é que nós pedimos. Amém.